E aí, gente, tudo bem? Que semana poderosa nos espera, né? Como sempre. E esses vídeos semanais já estão se transformando em um hábito. E esse vai ser o tema do nosso dia de hoje, o tema do nosso vídeo de hoje. Hábitos. Vamos entender um pouquinho como que a gente consegue construir hábitos positivos e desconstruir hábitos negativos, né? E vai ter bastante coisa boa, gente. Eu imagino e sempre espero que vocês agreguem na vida de vocês e principalmente no dia de vocês, para que o intuito é que a nossa vida seja mais, a nossa caminhada seja mais leve, que a gente consiga passar aí pelas experiências, né, que nos esperam, sempre com o coração leve, né, e baseados, claro, sempre também em valores e princípios. Gente, compartilhe esse vídeo, se vocês gostarem do conteúdo, não esqueçam de dar o likezinho ali para que mais pessoas consigam ver esse material, né, que eu considero muito valioso, que mudou muito a minha vida e quero que essa transformação chegue com a mesma essência na vida de vocês, então compartilhem. Quero deixar mais um recadinho também. Tenho um e-book com um material completo. A gente vai estar junto por 52 semanas, né? E essa é a 5ª semana, gente. Já passa rápido, hein? E a gente tem esse material, eu tenho esse material completinho no e-book. Então eu vou deixar no link da descrição aqui esse material para vocês. Vamos lá, gente. Você está em movimento? Nós estamos em movimento. A chave mais poderosa para a criação de um hábito é o movimento. E o hábito, ela é a chave mais poderosa para a geração de resultados. Então eu preciso estar em movimento para criar hábitos que gerem resultados. Esse é o intuito, né? De resultados positivos na nossa vida. Em todos os momentos, o nosso cérebro, ele vai economizar energia. Então, ele vai sempre nos sabotar e vai sempre porque é mais fácil. Criar um hábito não é fácil, você tem que mudar realmente a tua rotina. E a gente vai entender um pouquinho como facilitar os gatilhos para hábitos positivos e dificultar que aqueles hábitos negativos estejam na nossa rotina, né? Que a gente quer abandonar eles. Então, vamos entender os produtivos no nosso dia a dia. Esse é o primeiro passo. Identificar os hábitos improdutivos e dificultá-los. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Ver TV é um hábito improdutivo para mim e eu quero tirar esse hábito cada vez mais da minha rotina, do meu dia a dia. Eu vou vou preparar coisas que vão dificultar esse hábito. Por exemplo, eu escondo o controle, eu deixo longe da TV, eu não guardo ele próximo da onde eu costumo assistir, por exemplo, e eu tô dificultando esse hábito. O hábito, ele é irracional. Quando eu não preciso pensar para fazer alguma coisa, é porque ele já virou um hábito na minha vida. Por exemplo, eu acordo todos os dias, lavo meu rosto com água fria, passo o meu protetor solar, escovo o meu dente. Esses são hábitos que eu não preciso pensar para fazer. Eu já acordo no meu dia e isso é o que eu faço primeiro antes de qualquer coisa. Então eu não preciso pensar, eu preciso fazer isso, aquilo, não. O hábito é automático, as suas atitudes são automáticas. Você não precisa se preocupar ou pensar em fazer aquilo. Então, quando você não precisar mais se preocupar em pensar em fazer alguma coisa, é porque já virou hábito. Só que você precisa ser persistente na criação desse hábito. Você não pode desistir. A criação de hábito é nada mais nada menos do que você persistir naquilo. Então, tudo que eu quero trazer como hábito para o meu dia a dia, de positivo, eu vou ter que persistir naquilo. Hoje, por exemplo, gente, era um dia que eu pensei, segunda-feira, eu já tô um pouco exausta, trabalhei o final de semana todo e pensei, poxa, ainda tenho que fazer o vídeo. Mas olha só, quando eu chego aqui, parece que eu me transformo de tanto desejo que eu tenho de transbordar o que tem aqui para vocês. Mas isso já está se transformando num hábito. Eu pensei isso durante o meu dia e quando eu cheguei, eu já estava preparando. Hábito diz respeito à construção, à persistência. Então, primeiro, a gente vai identificar os hábitos que a gente quer eliminar do nosso dia a dia e vai identificar os hábitos que a gente quer incluir no nosso dia a dia. Depois de identificar esses hábitos, a gente vai estabelecer e criar rotinas de comportamentos que vão facilitar a criação desses hábitos novos e a eliminação dos hábitos que eu quero tirar. Então, primeiro eu preciso identificar, listá-los e criar uma estratégia para estabelecer a rotina para criar. Vamos trocar palavras negativas no nosso dia a dia por palavras positivas, até que isso vire um hábito. Cumpra esse desafio à risca. Substitua drives. Uma dica, gente, uma dica para facilitar com que o teu cérebro, que é o teu maior inimigo, entenda.
recompense. Cada vez que você criar uma rotina primeiro para a construção desse hábito e você cumprir essa rotina, se recompense. Se dê recompensas, o teu cérebro vai entender que aquilo é bom. Outro gatilho também que vai facilitar para cumprimento dessa rotina, para a criação desse hábito, é você dar um motivo. Você tem que estabelecer para o seu cérebro o motivo pelo qual você está fazendo, você precisa cumprir aquilo. Por exemplo, eu preciso criar o hábito de tomar 2 litros de água ao dia. Eu tenho que criar esse hábito porque eu não tomo nem 500 ml, um exemplo. E eu preciso cumprir essa rotina até que vire um hábito. O que eu vou fazer? Vou facilitar isso. Eu vou deixar a água sempre mais próximo de mim. Eu vou preparar ambientes onde eu esteja sempre com a água por perto. E o que eu vou dizer para o meu cérebro? Se você conseguir tomar esses 2 litros de água, hoje a gente vai fazer uma coisa, eu vou fazer uma coisa que eu gosto, por exemplo. Meu Deus, gente, já é tão particular, né? Por exemplo, eu vou comer comida chinesa. Eu vou comer sushi. Se eu conseguir cumprir... E se eu conseguir cumprir isso certinho a semana toda, na sexta, no sábado, eu posso comer uma pizza. Eu tô recompensando o meu cérebro. Mas eu tô mostrando pra ele também que tomar 2 litros de água por dia é o mínimo para que a minha saúde, o meu equilíbrio funcional de todo o meu corpo funcione de maneira saudável, né? No mínimo saudável. Também é bom e é interessante você criar micro recompensas durante o seu dia. Então eu identifiquei os hábitos que eu quero incluir e tirar da minha rotina. Eu vou criar uma rotina nova e eu vou trabalhar em cima dessa nova rotina até que vire hábito. Eu posso criar no meu dia a dia pequenas recompensas. Por exemplo, se eu conseguir tomar 1 litro de água durante a minha manhã inteira, eu vou ouvir aquela música que eu gosto. E eu só vou ouvir depois que eu conseguir cumprir a minha tarefa. Então, micro recompensas no seu dia a dia também vai facilitar. Gente, isso é muito particular, eu tô dando exemplos aqui, mas você pode utilizar infinitas formas aí no seu leque de recompensas para conseguir trabalhar isso da melhor forma, que te ajude, né, na criação desses hábitos positivos e desconstruir esses hábitos negativos. Quando você define um resultado na criação daquele hábito, não se frustre, porque ele pode levar, às vezes, dependendo do que você está buscando, muito mais do que uma semana para você conseguir ter algum resultado, muito mais do que um mês para você conseguir ter um resultado, de repente 6 meses, 1 ano para você conseguir ter aquele resultado que você está buscando na criação desses hábitos. Então é importantíssimo você criar essa rotina de recompensas para que você não desista no meio do caminho, né? Então estabeleça pequenos resultados. Por exemplo, eu quero 100% do meu resultado aqui com 6 meses, mas com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses eu consigo colocar uma escala de recompensas para isso, ou uma escala também de objetivos para mim chegar ao 100%. Então, por exemplo, eu tenho 6 meses e eu tenho 100% para me atingir em 6 meses. Eu posso criar uma tabela que eu vou ter que cumprir 20% desse resultado final em 2 meses, por exemplo, ou em 1 mês. Então, estabeleça essas micro objetivos na conclusão para que você consiga também estar observando com mais clareza esse resultado final, né? Tenha muito claro para você o 100% e fracione. O que nós precisamos fazer é criar hábitos positivos. O nosso comportamento atual, ele é fruto dos nossos hábitos anteriores. E o que vem do hábito é o estilo de vida que a gente leva. Então, o hábito é importantíssimo para todos os resultados em todas as áreas de nossa vida. Eu costumo falar sempre que as 4 principais áreas das quais a gente não pode de forma alguma nos desatentar, né? Que é a vida, que é a área financeira, que é a área emocional, espiritual e a saúde, né? Então, o físico, saúde. Então, essas 4 áreas são coisas que a gente não pode deixar para depois. Isso faz parte de todo o resultado da nossa vida. Nosso estilo de vida, a nossa qualidade de vida vai depender desses hábitos. Então, isso é uma tarefa muito importante, a gente definir e ter isso muito claro. Às vezes a gente reclama tanto, por que não acontece isso, por que não acontece aquilo, e por quê, mas a gente não pensa no que a gente pode fazer para estar melhorando isso. E pequenas mudanças no nosso dia a dia, com a nossa rotina e principalmente com nossos hábitos, pode nos trazer resultados nessas áreas, em todas as áreas da nossa vida, que a gente nunca imaginaria que conseguiria com pequenos e micros tarefas. Então, se comportamento vem dos hábitos que eu tenho, o que eu preciso forçar para mudar para que o meu estilo de vida também mude?
Um outro exemplo também, gente, é com relação, as pessoas confundem vida espiritual com vida religiosa. A vida religiosa, ela é um hábito coletivo. E a vida espiritual, ela é individual. Ela é uma experiência individual com Deus. Um não anula o outro, né? Eu posso ter a minha experiência religiosa coletiva, né, nos meus encontros, mas eu preciso ter a minha experiência e a minha intimidade individual com Deus, né, no meu íntimo. Eu preciso ter eu tenho essa ligação, eu tenho esse direito, porque infelizmente eu já pensei assim, e acredito que muita gente também fica com essa dúvida, como se você não tivesse acesso. Você tem acesso direto, nós temos acesso direto à fonte, o momento que a gente quiser do nosso dia. Então, essa experiência individual, ela é fundamental para que a nossa área espiritual, né, se fortaleça. E assim a gente consiga fortalecer todas as áreas da nossa vida, porque a gente vai estar passando pelos vales, né, porque a vida da gente ela é feita de picos e de vales. E o que é importante? Vai ter vales, em todos os momentos vai ter. O que é importante? Cada vez que eu tiver no pico, ele ser maior do que o anterior. E cada vez que eu tiver no vale, ele tem que ser menor do que o anterior. Então, picos e vales eu vou ter, mas eu tenho que entender sempre que essa oscilação tem que ser cada vez menor. A pergunta que eu quero deixar para vocês com relação a esse tema é: você tem uma vida individual? Você tem uma experiência individual com Deus? Ou você só criou um hábito religioso? Vai ficar essa interrogação. Outra coisa que a gente tem que se atentar muito é os nossos hábitos, eles estão cheios, as nossas conversas, né, e nas nossas amizades, nas pessoas que nos rodeiam. O que a gente tem que se atentar? Nós estamos criando os nossos próprios hábitos ou a gente está colhendo os hábitos das pessoas ao nosso redor? Nós temos que ser governantes dos nossos próprios hábitos. Não é porque as 5 pessoas mais próximas a mim têm essa atitude que eu, querendo ter uma atitude diferente, não posso ter. Então, eu estou acolhendo o hábito das 5 pessoas que mais próximas a mim, ou eu estou escolhendo os meus próprios hábitos? Então você também tem que identificar isso. Você é o criador dos seus próprios hábitos, você tem que ser o governante dos seus hábitos, dos seus próprios hábitos. Quem são as pessoas que estão escolhendo os seus hábitos hoje? Um hábito nada mais é do que uma frequência. E você precisa estar próximos de pessoas que têm hábitos que você quer levar para sua vida. Hábito é uma repetição progressiva de atos, de pequenos atos, de vários atos, de múltiplos atos. Muitas das vezes você não seleciona os seus hábitos, né? Nós não mudamos nosso comportamento. O hábito, ele precisa ser selecionado. A gente não consegue mudar o nosso comportamento só na seleção de um hábito. A gente precisa mudar pensamento e mudar crenças. Se você conseguir mudar ambientes, frequências, pessoas, vai chegar um momento que o hábito ele vai mudar sozinho. Para isso, a gente precisa ligar as pontes, né? Você tem que ligar começo, transformação, pensamento, substituição, hábito. Isso lá na outra ponta, você vai ter o resultado que você deseja. Crie um gatilho, crie um ambiente, crie recompensas. Crie um gatilho, crie um ambiente, crie um compromisso mesmo. Uma justificativa para esse compromisso. Se você não criar uma justificativa plausível para o teu cérebro, para a criação dessa rotina e mudança desse hábito, não vai funcionar, gente. Não vai dar certo, tá? A gente vai recair com certeza. Então você tem que criar essa justificativa. Você tem que deixar isso muito claro para você mesmo, né? Porque você tem que ser fiel ao que você deseja, ao resultado que você quer atingir. Nós entendemos que o nosso comportamento, ele é moldado pelos nossos hábitos, pelos hábitos que a gente cria. O nosso estilo de vida, ele é moldado pelos hábitos que a gente tem todos os dias. E esses micros hábitos no dia a dia, por exemplo, hoje nós vivemos e nós somos aquilo que a gente criou de hábito a nossa vida toda. Então, vamos olhar para trás. Tem um resultado hoje que não me satisfaz? Tem um resultado hoje que não me traz a satisfação? É porque alguma coisa eu deixei de mudar, alguma coisa eu deixei, ou eu fiz muita coisa que eu não iria me trazer o resultado que eu queria no futuro. Hoje é o dia de você mudar o seu futuro. Hoje você não consegue mudar o seu passado, mas hoje é o dia de mudar o futuro. Hoje é o dia de fazer essa relação, de entender o que eu preciso tirar da minha vida e entender o que eu preciso colocar na minha vida. Nossa base de pensamento, a gente tem uma série de coisas e de construção de crenças que nos impede
na mudança desses hábitos, na criação de novos hábitos. Então, a gente também tem que mudar o nosso pensamento muitas das vezes, né? Tirar crenças que a gente carrega a vida toda, mas que não nos agrega em nada. A gente não chegou no resultado que a gente queria, trazendo essas crenças para nossa vida. Então, muda de pensamento, coloca coisas positivas, aquilo que a gente falou lá no começo. No nosso dia a dia, vamos falar só coisas positivas. Vamos eliminar as frases e as palavras negativas no nosso dia a dia. Essa é a nossa meta para a vida inteira. Não é só para hoje, não é só para amanhã, é para o resto da vida. Até que isso vire um hábito, né? Então, só aí a gente vai começar a trocar essa energia e essa frequência. Gente, eu vou falar uma coisa bem pesada, tá? Nós somos culpados pelo resultado que a gente tem. Nós somos o culpado. E eu queria saber qual é a desculpinha que a gente vai dar para não daqui pra frente a gente não chegar nos resultados que a gente quer. A gente pode e consegue e deve chegar em todos os resultados que a gente quer, seja em qualquer área da nossa vida. E qual é a desculpa que eu vou dar para mim mesmo, que o meu cérebro vai dar, para mim não conseguir e não atingir o que eu desejo? Cada vez que a gente busca criar um hábito, a gente tem que ter muito claro uma causa legítima no nosso cérebro. Essa causa tem que fazer sentido para as nossas vidas, pelo que a gente acredita. Tem que fazer sentido, tem que ser legítimo, senão também não funciona. Hábito é repetição diária. A repetição diária, no começo, ela é forçada. Eu preciso lembrar que eu tenho que fazer sem querer, né? Mas eu tenho que fazer. Depois, isso que no início começa a ser forçado, ele já vai começando a ficar mais leve, até que o momento isso vai ficando natural. E é aí que vira um hábito. A gente tem muito o hábito de reclamar, né, das coisas e fazer muito pouco. A gente fala muito, mas pouco faz, né? E eu quero que uma das perguntas que eu quero deixar para vocês: os seus hábitos estão te levando a cumprir com aquilo que você acredita que foi chamado para fazer? Ou os teus hábitos estão te interrompendo, estão te desviando do que você realmente deseja, lá do coração? Quando eu falo disso é porque a gente sabe, a nossa alma sempre sabe o que a gente precisa fazer. Então, não desvie isso em nenhum momento. Não olhe para o lado. Se você acredita em algo que pode alcançar, que pode fazer, que vai conseguir, você precisa avançar. Sem olhar para o lado. Crie esse hábito e agora. Se eu estou sendo escravo de um hábito negativo, eu preciso parar agora. E mudar a minha rota. Um hábito anda sozinho. Ele sempre vem com outros na cola, né? Sempre você criando um hábito, vai vir outros junto. Então, analise os hábitos que você tem e analise aqueles que estão vindo de brinde junto com aquele principal. Então, vamos fazer o que precisa ser feito. Vamos escolher os hábitos que nós queremos criar para a nossa vida. Porque eu já disse essa frase aqui, gente, e ela é poderosa. A nossa vida, ela é o maior tesouro que a gente tem. É a coisa mais preciosa que nós temos nessa terra, é a nossa vida. Então vamos fazer com que ela seja leve, com que a gente consiga caminhar e passar por ela de uma forma suave, que cada vez ela seja mais... É isso que eu desejo, que a vida seja tão leve para você, que você consiga passar por aqui sorrindo mesmo, e passando pelos seus picos e vales de uma forma tão, criando um hábito positivo tão grande que você nem vai perceber a hora que o teu vale chegar. Hábito de todos os dias a gente vê, toda semana a gente vê um conteúdo. Vocês acham que eu não aprendo aqui? Toda semana eu aprendo e aprendo mais, né? Diz que a gente aprende 2 vezes quando passa o que a gente aprendeu, né, para outra pessoa. E é isso que o meu objetivo também é esse, aprender cada vez mais. E ensinando ou transbordando esse conhecimento me faz aprender cada vez mais. Então, o compromisso público, ele nos ajuda a ter compromisso, né? Eu fazendo um compromisso público já me ajuda no cumprimento daquelas tarefas e no cumprimento da criação daquele... Gente, eu vou ter que dizer, hoje nós temos muito mais hábitos ruins na nossa vida do que hábitos bons, hábitos positivos. E o nosso foco vai ser não ser escravo desses hábitos ruins. O nosso foco é sermos fortalecidos por hábitos positivos. Nós somos cheios de hábitos ruins. A procrastinação é um hábito ruim. O medo é um hábito ruim. A mentira é um hábito ruim. A fofoca é um hábito ruim. A pornografia é um hábito ruim. São hábitos horríveis e que vão nos levar cada vez mais
a cheirar uma vida que não é a vida que a gente realmente merece, né, estar. Então vamos deixar a vida do outro em paz e vamos cuidar mais da nossa própria vida. Esse é o bem precioso que a gente tem aqui, que a gente tem que cuidar como se fosse aquele pintinho que nasceu, sabe? É aquele recém-nascido. A nossa vida é isso, a gente tem que ter esse cuidado, essa sensibilidade na construção desses hábitos. Os hábitos que você construir na sua vida vão te levar a lugares que nunca, ninguém jamais vai conseguir levar, a não ser os teus hábitos diários. Nós podemos ter acesso ao melhor conteúdo, mas se não trocarmos os nossos hábitos, nada vai acontecer. Nada. Então, eu posso sentar na mesa que eu quiser. Se eu prosperar tanto, eu posso. Tudo é possível, mas eu preciso construir isso. É degrau por degrau. Eu não consigo sair daqui para a escala 100 sem passar pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5. Eu vou ter que passar por tudo isso até eu chegar no 100. E eu preciso construir isso. O meu dia a dia, a minha vida, ela está onde? Ela está no meu hoje, ela está no meu presente, ela está no que eu posso fazer hoje. Então tenha claro tudo que você pode fazer hoje. Qual é a etapa pertencente ao dia de hoje que vai me ajudar na somatória para o resultado final que eu quero? Ser uma pessoa próspera não tem nada a ver com dinheiro. Ser uma pessoa próspera quer dizer qual é a atração que você tem na Terra hoje. Quais são as mesas que você está sentando? Quem são os acessos quais os acessos que você está tendo? E o que você está deixando e transbordando? Quem é você para as pessoas mais próximas e que te rodeiam e que te conhecem, né? E mais, quem são as pessoas que me rodeiam e o que eu agrego na vida delas e o que elas agregam na minha vida? Eu tenho hábitos positivos com elas ou eu tenho hábitos negativos com elas? A gente fala de televisão, né? Mas a Bíblia, se a gente perder um tempo com ela, né? Ela é tão mais atualizada do que o jornal que vai aparecer amanhã, né? Então, que hábitos que eu tô trazendo pra minha vida para que eu seja uma pessoa próspera, sábia, que eu consiga transbordar na vida das pessoas, fazer a diferença mesmo e levar a minha vida com leveza? Se eu não ligar os meus hábitos com uma energia boa, não vai fluir. Se eu ligar os meus hábitos com energias ruins, não vai fluir. Então ligue a sua energia boa em hábitos que vão te fortalecer, que vão te forçar a mudar, que vai gritar em você. Seja radical, mas seja radical positivo. Tem uma frase também que eu ouvi e eu achei fantástica. Ative a sua violência interna positivamente, né? Para que você mude e consiga ser mais realista nos resultados que você... Se eu não criar o hábito de colocar em prática o que eu aprendo, eu não me serviu de nada. Então, como eu falei ali, quando a gente passa para alguém o nosso conhecimento, o que a gente aprende, a gente acaba aprendendo 2 vezes. Se a gente não coloca em prática o que a gente aprende, não serve de nada. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje é realmente listem esses hábitos, tenha esse cuidado consigo mesmo, liste os teus hábitos diários e depois disso identifique o que você pode tirar e o que você pode incluir. Identifique aonde você quer chegar em cada área da sua vida e como que você pode transformar isso em pequenas rotinas que vão te trazer um hábito diferente para você chegar nesses resultados. A vida passa muito rápido, gente. Passa rápido demais. E se a gente não souber ter cuidado com isso, a gente vai viver frustrado, porque a gente nunca consegue atingir o resultado que a gente quer. Então, assim, não aceite menos do que você merece com nada. Nada mesmo. Seja radical nisso. Busque resultados que vão te fortalecer como pessoa, que vão fortalecer todas as áreas da sua vida e agregue na vida das pessoas. E perceba se as pessoas com quais você anda estão agregando para você também. Isso é fundamental. Vai ter momentos que, ou talvez nessa observação aí da sua vida, de repente você vai precisar tirar pessoas. Infelizmente, vai precisar, porque senão você não consegue mudar e não consegue atingir aqueles resultados que você quer. Se eu aceito menos do que eu mereço, ou se eu aceito não fazer o que eu preciso fazer, eu não vou ter o resultado que eu quero. Eu vou viver frustrada. Então, vamos ter cuidado com fazer essa relação e vamos fazer sim, porque isso vai ser muito importante pro nosso futuro aí, do que a gente busca lá na frente. Uma tarefa. Vamos fazer 3 colunas numa folha. Em uma delas você vai colocar hábitos ruins. Na outra coluna, hábitos bons. E na última coluna, você vai colocar pessoas que já vivem. Isso não precisa ser pessoas que sejam próximas, tá? Pode ser
qualquer pessoa que você consiga acompanhar hoje, que a internet é tão fácil isso, né? Então, liste pessoas que já vivem e vivenciam aquele resultado que você quer atingir. Então, eu vou ter bem claro os meus hábitos ruins, os bons e as pessoas que têm aqueles resultados que eu quero chegar. E daí sim eu vou começar a observar o que essas pessoas fazem para mim conseguir chegar no mesmo resultado. Gente, não deixe de fazer o que precisa ser feito. Como eu disse, leve a sua vida a sério. Não deixe de fazer o que precisa ser feito. Pegue o que você tem na mão e comece. Nada se transforma da noite pro dia. Você precisa colocar a teoria. É muito bonito, eu vi e tal, achei legal, interessante conteúdo, mas se eu pegar esse conteúdo, essa teoria e não colocar em prática na minha vida, não vai te servir de nada. Eu preciso pegar a teoria, colocar em prática e depois de colocar em prática, eu vou transformar isso em rotina, em constância, e depois o último nível, que é o hábito, a criação do hábito que eu quero ter para mim. Dias de aprendizado são longos, né? Mas vai ter esse encurtamento de tempo quando os resultados começarem a chegar. Então, uma coisa que você tem que ter bem claro, não desista do que você busca na criação desse hábito. Até você transformar o que você quer em hábito, não desista. Seu maior hábito tem que ser conviver com a constância. E a sua melhor amiga tem que ser a prática. Tudo isso vai fazer com que você construa hábitos que sempre vão te fazer transbordar. E com seus picos mais leves e com seus vales imperceptíveis na sua vida. Esse é o meu desejo para a sua semana. Esse vídeo semanal tá transformando tanto a minha mente e tá me fazendo ver coisas que na primeira vez que eu vi esse material também não tinha entendido. E esses vídeos semanais estão me fazendo tão bem que às vezes eu tenho vontade de fazer, já não tá no dia, não tá na hora de fazer o vídeo. Eu fico com isso na cabeça durante a semana e eu vejo a hora que chegue a segunda. E não se surpreendam se algum dia aí eu não solto esse vídeo antes, porque já queima aqui dentro, gente, já queima esse desejo e isso já tá se transformando em hábito pra mim e logo pode ser que a gente consiga, que a gente, né, consiga transformar isso em mais dias da semana, será? Gente, não esquece, vai estar aqui no link da descrição desse vídeo o e-book, né? Eu vou colocar o link do e-book ali que tem um material completinho e na ativação da sua prosperidade, na ativação da sua sabedoria, na ativação da sua identidade. Eu convido você que não viu o vídeo inteiro a ir lá no YouTube e a clicar no link aqui e ver o vídeo inteiro. Gente, essa foi a semana, quinta semana, e o tema hábitos. E a gente aprendeu aqui como construir hábitos positivos, como desconstruir hábitos negativos, como transformar isso e atingir resultados que a gente nunca imaginou que iria atingir. Hábitos bons, hábitos ruins e pessoas que já têm resultados que a gente quer atingir. Como que a gente vai chegar nisso e quais as dicas e como transformar isso num armamento poderoso, tá no vídeo completo, gente. Eu preciso que vocês vejam o vídeo completo e derem um like ali. Não esquece, toda segunda-feira tem vídeo e esse vídeo de hábitos ficou poderoso. Uma grande semana para vocês. Eu desejo que vocês consigam transformar todo esse conteúdo em prática, em constância na vida de vocês e que todos os hábitos que você nem achava que tinha, você consiga identificar e criar os hábitos poderosos com todos os gatilhos que a gente deu aqui para que você realmente consiga atingir os novos resultados. Um beijo, gente, e eu espero vocês no vídeo completo. Clica aqui no link.